Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu decidi então vir aqui falar um pouquinho com vocês hoje com o seguinte tema, né? Título para nossa conversa de hoje: Psicoterapia, um espaço para lembrar de mim, né? Um espaço para que eu possa olhar para minha história, para eu mesmo, para eu mesma, para que eu possa me pensar, para que eu possa olhar para os meus relacionamentos, para a forma como eu funciono, para a forma como eu me comporto, para a forma como eu penso e como eu lido com a minha vida no dia a dia. E pensando sobre isso, eu quero falar um pouco também sobre as resistências que vão aparecendo no processo terapêutico e também as resistências que as pessoas têm para iniciar um processo terapêutico. Seguidamente, né, isso acontece, já aconteceu no consultório algumas vezes, de quando os pacientes não conseguem se colocar como prioridade ainda no processo, acontecem as mais variadas resistências, né? Obviamente que faltar terapia às vezes vai fazer parte, me atrasar vai fazer parte, esquecer da sessão pode fazer parte, mas tudo isso num processo terapêutico, principalmente analítico, né, psicanalítico, a gente acaba podendo ter no espaço da terapia um espaço para refletir sobre tudo isso, sobre todos esses tipos de resistência. E às vezes me chama bastante atenção que algumas pessoas que eu já atendi, enfim, que atendo, quando elas não conseguem ir na terapia pelos mais variados motivos, mas que elas tiveram que abdicar da sua sessão, do seu processo terapêutico para poder fazer outras coisas, elas, por exemplo, pedem desculpa, né, para mim, obviamente por uma questão talvez de educação, de eu estar lá esperando a pessoa no horário e tudo mais, né, por respeito ao meu tempo, como eu tenho respeito pelo tempo dos pacientes também. Só que existe uma coisa para além disso, assim, uma questão mais inconsciente nesse sentido, que daí é claro, a gente vai verificar isso na história, na singularidade de cada pessoa. Mas podendo dialogar aqui abertamente com vocês, uma forma meio geral de pensar esse assunto, que é curioso quando alguém me pede desculpa que não vai conseguir na terapia porque aconteceu algum imprevisto ou porque teve que fazer outras coisas e não conseguiu se organizar para ir no processo, né, terapêutico, as pessoas se esquecem de um detalhe primordial, que não é para mim que elas devem desculpa, é para elas mesmas, né? Porque a gente escolhe entrar num processo terapêutico para poder cuidar da gente. Eu percebo até hoje na clínica que isso é primordial, né? É um espaço de cuidado, onde a gente vai estar se cuidando e vai ter alguém ali, um profissional, que vai estar nos ajudando a olhar pra gente nesse processo. E então eu acho muito interessante poder pensar isso com vocês, porque essas desculpas, né? Quando o paciente, por exemplo, se atrasa, ou quando ele falta, ou quando ele esquece a sessão, ou quando ele não consegue vir pelos mais variados motivos. É claro que tem questões e questões, né, gente? A gente não vai entrar em coisas, em detalhes minuciosos aqui. Mas eu acho legal trazer isso para que a gente possa entender que essas desculpas, elas não precisam vir e não devem ir para o psicólogo, para o terapeuta, e sim para nós mesmos. Porque se eu escolhi ir para um espaço terapêutico para eu poder me olhar, para eu poder me cuidar, para eu poder prestar mais atenção em mim, na minha história, olhar para as minhas questões como um todo, o que está acontecendo
inconscientemente, né? Eu vou mais pela linha da psicanálise, inconscientemente, que eu tô resistindo a me cuidar, que eu tô resistindo a ser ouvida por alguém, que eu tô resistindo me cuidar e me olhar, né? Isso é uma pergunta importante pra gente se fazer, porque claro que na terapia de cada um a gente vai avaliar isso, mas existem vários exemplos que me vêm no pensamento da onde o paciente, pela dificuldade que ele tem de enxergar o próprio valor, de se dar o próprio valor e avaliar a própria autoestima, é como se ele estivesse prestando contas para o profissional, para o psicólogo, para o terapeuta, indo para a terapia. E não, gente, se eu estou num processo terapêutico, eu estou lá porque eu fiz uma escolha. É somente por isso. Eu fiz uma escolha de ir 1, 2, 3, 4 vezes, enfim, por semana na terapia para poder, nesse espaço de tempo, junto com alguém que estuda e conhece o processo terapêutico, poder me ajudar a tratar o meu sintoma, a olhar para a minha história, a olhar para as minhas questões como um todo. E isso eu não devo explicação ao psicólogo. Eu devo a mim. Eu devo só a mim. E a gente tá tão acostumado, né? Eu vou trazer um agente aqui, porque, de novo, eu tô trazendo uma questão generalizando pra gente conversar. Mas, obviamente, a gente sabe que processo terapêutico a gente tem que colocar pessoa por pessoa na sua história para ser pensada. Mas como esse assunto é um assunto que se repete bastante em diferentes histórias, eu trago pra gente dialogar, porque trabalhar isso, talvez falar mais sobre isso aqui, vai poder também trazer alguns insights para vocês. Então, assim, as pessoas estão tão acostumadas a não cuidar de si, a não olhar para elas mesmas, que quando elas começam a entrar num processo terapêutico e permanecer num processo terapêutico, tem gente que não consegue nem chegar e não consegue nem ir, né? Elas começam a estranhar aquilo, né? Por quê? Porque é um espaço onde eu estou sendo escutada por alguém, é um espaço onde eu estou me escutando, coisas que estavam lá bem reprimidinhas, recalcadas e que eu nem sabia que eu tinha para falar, mas na associação livre, nas palavras que eu vou trazendo e pensando no consultório, na clínica com o terapeuta, as coisas vão aparecendo. É um espaço onde eu tô dedicando tempo para mim, tô investindo meu tempo, meu dinheiro, a minha organização da minha agenda, tô incluindo aquele espaço de cuidado. E isso tudo mexe muito com a gente. Eu percebo muito isso na clínica, né? Dessa até culpa, eu diria, das pessoas poderem ter para si um espaço aonde elas vão poder dedicar tempo para elas. Parece que muitas vezes elas estão fazendo algo errado. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas a não se valorizar, que é o que eu estava trazendo antes, e cuidar dos outros, que eu tô ali cuidando de mim, dedicando tempo para mim, tem alguém ali dedicando o tempo dele para mim também. Alguma coisa tá errada. Eu tô tendo um espaço de cuidar, de escuta, né? Então, muitas vezes as pessoas encontram as mais variadas formas de resistência para não se olhar e não permanecer no processo terapêutico. Eu quero achar aqui no livro do Freud que eu tô lendo uma frase que eu até postei ontem para vocês aqui no Instagram,
e que me faz refletir muito sobre isso que a gente está falando aqui. O paciente tem sempre razão. A doença não deve ser para ele um objeto de desprezo, mas ao contrário, um adversário respeitável, uma parte do seu ser que tem boas razões de existir e que lhe deve permitir obter ensinamentos preciosos para o futuro. Então aqui, quando o Freud está trazendo a palavra doença, ele está se referindo a neurose, psicose, perversão, mas principalmente as nossas neuroses, né? Ou seja, as nossas formas inconscientes de funcionamento que acabam se atravessando na nossa forma de vida, atravessando nossa consciência e convivência com nós mesmos e com as pessoas, e que muitos de nós acabam desprezando aquele mal-estar, né? Não querendo olhar para aquela angústia, não querendo olhar para aquilo que me aconteceu, não querendo elaborar aquilo. Por isso que muitas pessoas que tomam medicação, obviamente que muitas precisam tomar, mas muitas que tomam não precisariam tomar se elas pudessem ter esse entendimento e essa compreensão que o Freud está podendo falar aqui pra gente. Que a doença ela não tem que ser pra gente um objeto de desprezo. O nosso mal-estar, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa forma de expor o que a gente sente, a gente precisa olhar para isso, e é isso que um processo terapêutico vai ajudar a gente a olhar, é a gente olhar para isso como um adversário respeitável, um sintoma que eu tenho que olhar porque é uma parte minha, que nem ele fala aqui, é uma parte do seu ser que tem boas razões de existir. Então, a gente precisou desenvolver jeitos de funcionar, defesas inconscientes, a nossa forma de chegar perto das pessoas e de não conseguir chegar perto das pessoas. Tudo isso tem sim boas razões para existir. Então, eu não tenho que simplesmente anestesiar tudo isso, não olhar para tudo isso. É ao contrário. Eu preciso poder olhar para tudo isso e entender que isso tem um valor e tem um peso grande dentro do meu jeito de funcionar, de ser, que tem boas razões para existir e que se eu puder dispor do meu tempo, da minha coragem, de todas as formas de investimento que eu puder dedicar no meu processo terapêutico, eu me implicar, eu me responsabilizar por isso, aí sim é o que ele fala no final da frase, né? Isso deve permitir que a gente tenha bons ensinamentos preciosos para o nosso futuro. Porque se a gente não conseguir olhar para os nossos sintomas, para isso que ele chama de adversário respeitável, né? Que por alguns motivos, por algumas questões inconscientes mais infantis, provavelmente, né? Questões sintomáticas, traumáticas também do nosso passado, elas existem, eu não vou conseguir entender a real importância, por exemplo, de eu estar e permanecer num processo terapêutico. Porque eu não estou indo na terapia por causa do psicólogo. Eu estou indo na terapia por causa de mim, porque eu escolhi ser melhor para mim. Então eu busco o trabalho, o serviço de uma pessoa que eu consiga estabelecer uma dupla terapêutica de confiança, né? Quando eu consigo estar com um profissional que eu me sinta à vontade, eu consiga ser escutado por ele e vice-versa, que a gente possa fazer a fala circular e pensar junto, então nesse momento eu tô me abrindo para poder olhar para minha história, que até então ela estava enclausurada, estava num espaço impensável, e aí muitas vezes apareciam sintomas, né? E durante o processo terapêutico também aparece, né?
que certas coisas vão voltando para a gente poder pensar juntos e elaborar. Aparecem as questões somáticas, questões corporais, crises de ansiedade. A nossa angústia, ela vai circulando no nosso corpo e no nosso pensamento de diferentes formas, né? Às vezes são pensamentos que a gente fica ruminando, algumas paranoias que vão aparecendo. Enfim, tem várias formas de a nossa angústia e do nosso sintoma estar circulando dentro de nós. Então, eu trago isso tudo, né, pra gente já se encaminhando pro fim da nossa conversa aqui, para que a gente possa entender que se eu escolhi olhar mais para mim, olhar mais para minha história, olhar mais para o meu passado e assim, pensando na psicanálise mesmo, focar no meu inconsciente, ir na análise, na terapia e poder entender as questões que estão ali, eu vou precisar me dedicar para esse processo. Porque eu estou me dedicando não é para o terapeuta, é para mim. Eu estou dispondo daquele tempo não é para o terapeuta, é para mim. Eu estou pagando a terapia porque eu quero melhorar. Eu escolhi estar naquele espaço para olhar para as minhas questões, né? Então, assim, muitas vezes alguns pacientes trazem... Isso é o sintoma de cada um, tá? Então, a gente tem que ver caso a caso, de novo. Mas alguns pacientes têm a tendência também de sentir, por exemplo, que estão fazendo um favor para o terapeuta ao pagar as sessões, a mesmo ir na terapia, acham que estão fazendo um favor pro terapeuta. Aí, claro, aí a gente tem que avaliar a transferência, né? E entender o que ele está querendo dizer ali com isso. Mas é muito interessante isso, para a gente poder se dar conta do quanto a gente, mesmo adultos, coloca os outros antes de nós, né? Porque se eu estou indo num processo terapêutico, escolhendo estar lá, não é por causa do psicólogo, não é para ele, é para mim. Então eu sou responsável por cuidar do meu processo, por cuidar de mim. E é aí que as coisas complicam muitas vezes, porque muitas vezes a gente ainda não aprendeu a cuidar da gente. Ainda a gente está muito mais próximo na nossa história infantil de querer a atenção do outro, de cuidar do outro, de estar ligado mais no outro. E aí, às vezes, o susto é muito grande em estar em análise, em estar em terapia, num processo terapêutico, porque eu vou realmente ter um lugar só para mim. E é essa pergunta que eu quero poder deixar para vocês. Como que é ter um espaço só para vocês? Aonde realmente vocês vão ser escutados, aonde realmente, talvez pela primeira vez, vocês vão poder, né, ter um espaço para se ouvir e ser ouvido, para olhar para a própria história, para talvez pela primeira vez poder olhar e entender melhor por que a gente sente o que a gente sente, né? Por que a gente repete certos padrões de pensamento e comportamento. Então, gente, pra gente ir finalizando mesmo agora, reflitam sobre isso. Mesmo quem não faz ainda terapia, mas que deseja fazer, e quem já está, né, em processo terapêutico, é importante que a gente possa cada vez mais pensar. É claro que a resistência, ela faz parte do processo, ela sempre vai aparecer, e aí é do manejo do próprio processo junto com o terapeuta, enfim, né, como que a gente vai lidar com isso para poder isso ser falado em terapia, para que não que a gente não aborde o processo terapêutico por causa disso, mas é importante que a gente possa se pensar nesse sentido, que se a gente escolheu olhar pra gente e cuidar da gente, é para nós mesmos que a gente deve sempre uma certa explicação. Por que eu não tô indo na sessão? Por que eu tô chegando atrasado?
Por que de novo eu estou encontrando motivos, diferentes, variados, para não estar lá, para não olhar para mim, para talvez pela primeira vez ter um espaço mais leve, mais calmo, menos agressivo, menos ambivalente para eu olhar para minhas questões. Então, fazer terapia e permanecer lá é um espaço de cuidado e amor com nós mesmos. Isso é a nossa prioridade, né? Ou deveria ser, né? A gente poder olhar pra gente com mais carinho e mais amor. E sim, por consequência, a gente vai poder disseminar isso também para o mundo e para as nossas relações ao nosso redor. Mas então é isso. Então, uma boa semana para nós e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.